E o tema que nós vamos falar hoje é um tema que nós experimentamos em algum momento da nossa vida ou em muitos momentos da nossa vida, que é a raiva, né? Então, o tema hoje é como usar a raiva a seu favor, né? Use a raiva a seu favor. Boa noite, Aparecido, boa noite para todo mundo que está entrando, Fátima, boa noite, gente. Cris Carvalho, boa noite. Cleiva, Marli, boa noite, Ju. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Soares, Aparecido. Boa noite, gente. Boa noite e gratidão pelos coraçõezinhos que estão subindo aí. Eu nunca lembro de pedir, mas vocês são generosas e lembram de clicar, me ajudar a divulgar esse tema para mais pessoas, né? Ajudar o Instagram a entregar. Então vamos lá. A raiva. Quem me segue aqui, quem acompanha as minhas lives, sabe que eu gosto de começar trazendo uma definição que não é minha, uma definição neutra, antes de eu falar a minha versão, né, da minha compreensão do tema que eu tô trazendo aqui. Então, o que é a raiva, se a gente for buscar no dicionário, por exemplo, né? A raiva é um sentimento de protesto contra alguém ou alguma coisa diante de uma ameaça ou diante de uma injustiça. E essa raiva, e por que é tão importante a gente, né, olhar para esse tema? Por dois motivos que eu penso. O primeiro, porque a raiva é um dos sentimentos básicos do ser humano, né? É muito comum ela aparecer na nossa vida. E existe gente que ela sente a raiva, mas não tem consciência da raiva, e é como se ela não sentisse, ela se desconecta. Existe, mas a maior parte das pessoas sente a raiva e sabe que tem raiva, né? E a raiva é uma energia muito potente. E todo sentimento tem um lado que traz consequências positivas e um lado que traz consequências negativas, né? Então vamos pensar assim. A nossa vida é dual. Quem me conhece também sabe que eu trabalho muito com a polaridade, né? Polaridade são dois opostos que se complementam. É como uma moeda que tem a cara e a coroa e que forma uma moeda. E daqui a pouco eu leio os comentários, tá, gente? Daqui a pouco eu leio os comentários só para eu não perder aqui o meu raciocínio, tá? Então, a raiva também tem dois lados. Ela tem um lado que é positivo e um lado que é negativo. Então, por que é importante a gente olhar para a raiva integrando esses dois lados? Para que você saiba ressignificar a raiva, né? Esse sentimento que pode trazer conflitos, que pode trazer angústia, que pode trazer sentimentos físicos como ansiedade, taquicardia, tensão no corpo, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu fiquei vermelho de raiva, porque até aumenta o fluxo sanguíneo, libera o cortisol, que é o hormônio do estresse, e que traz consequências físicas para o nosso corpo. Então, poder ressignificar essa raiva, usando ela a seu favor, traz uma potência, uma energia, porque a raiva ela é um sentimento que tem uma potência muito grande. Então, se você ressignifica essa raiva, e nós vamos falar sobre isso aqui, você pode potencializar algum objetivo na sua vida. E depois eu vou contar um caso meu aqui, para vocês entenderem como que a raiva aparece, né? E quais as consequências que ela pode trazer para a nossa vida e as maneiras que a gente tem de olhar para esse sentimento, tá bom? Então, é muito importante poder potencializar a seu favor essa energia tão grande, né? Tão potente mesmo. E vamos falar um pouquinho aqui antes do que é, de quais são as intensidades da raiva, tá? Eu penso que tudo que eu falo, gente, é a minha visão, tá? É a minha compreensão desse tema. Então, a gente tem 4 formas de lidar com a raiva. De uma maneira muito intensa, quando uma pessoa explode, por exemplo, né? Ela explodiu numa reação instintiva muito grande.
e gritou, e esperneou, às vezes até agrediu fisicamente, porque tem agressão verbal e agressão física, né? Então tem essa maneira de lidar com a raiva de uma forma explosiva, muito intensa. Tem uma maneira de lidar com a raiva que é um lugar assim de contenção da raiva. A pessoa sabe que tá com raiva. Ela tá consciente, a mão fecha, os dentes travam, né? Os ombros vão lá para a orelha. A pessoa sabe que ela tá com raiva, mas ela contém. Então a gente chama isso de implodir, porque tem o explodir, que é jogar a raiva toda para fora, jogar a raiva para cima do outro, por exemplo, né? Tem o implodir, que é colocar a raiva para dentro. É tipo saber que tá com raiva e, sabe, conter a raiva. E os dois extremos, eles são perigosos, vamos colocar assim. Porque se você explode em cima do outro, você pode ser injusta, né? Você pode, por exemplo, chegar em casa estressado, a sua filha, ou seu filho, ou seu marido, ou sua mulher, ou, né, tipo, sua mãe, algum ente querido, falar alguma coisa com você e você logo perder a paciência, explodir com aquela pessoa que não tem nada a ver com o seu estresse, com o dia que você viveu, que foi tumultuado, que deu errado, que aconteceu qualquer coisa. E depois você para e pensa e fala, nossa, eu extrapolei. E aí vem um sentimento de culpa, muitas vezes. Aí tem gente que sente a culpa e vai lá e conversa e pede desculpa. Tem gente que não pede desculpa, mas fica remoendo ali. Então essa é a explosão. E ninguém tem direito de explodir em cima do outro a própria raiva. Sentir a raiva é um direito que todos nós temos, tá? Todos os sentimentos precisam ser ouvidos, acolhidos. Quanto mais a gente rejeita um sentimento, mais difícil se torna lidar com ele. Então, você tem direito de sentir raiva, mas não tem o direito de jogar essa raiva em cima do outro, que é o que eu chamo de explosão. A implosão é o oposto. É como você sufocar a sua raiva, né? É como você sentir a raiva, travar o corpo, como eu falei aqui já, mas achar feio, dizer que tá com raiva. Sentimento da raiva é como um sentimento indigno. Muitas pessoas acham que não podem demonstrar raiva, não podem sentir a raiva, que é feio, que é grosseiro, que não é de bom tom, né? Que é fraqueza. Então, implodir a raiva traz consequências para o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é a nossa primeira casa. E o corpo registra todas as nossas emoções, desde a nossa concepção, lá mesmo do ato sexual, seu pai com a sua mãe, a formação do seu corpo lá, do embriãozinho, do zigoto, depois do embrião, depois do feto, depois do bebê, né? Lá, tá já registrando, desde que o corpo é formado, toda a energia, tudo que está acontecendo ali. Então, você guardar e conter a raiva traz prejuízos para você, da sua saúde, né? Tem uma terceira maneira, que é uma anestesia da raiva. Sabe aquelas pessoas, assim, apáticas, que às vezes acontece algo grave com elas, às vezes uma injustiça mesmo, às vezes ela está sendo ameaçada ali em algum momento e ela parece que não reage. Ela é muito pacata, muito passiva. Passiva é diferente de pacífica, tá, gente? A gente pode ser pacífica e ter firmeza e colocar limite, tudo junto. Mas quando a pessoa tá muito passiva, é como ela tá desconectada dela mesma. Ela tem os sentimentos estão rondando ali, mas ela não tem consciência que ela tem raiva. Em grupos de trabalhos terapêuticos que eu acompanho, já aconteceu de pessoas chegarem e dizer, eu não sinto raiva. E na verdade a raiva está encoberta por alguma crença de que aquilo não pode acontecer, ou de um trauma que ela passou na infância, mas no fundo a raiva está lá. Só que a pessoa não tem consciência dessa raiva. E como a raiva é um sentimento protetivo, sabe? A raiva, ela tem uma função de nos proteger,
de nos ajudar a colocar limite em situações onde a gente está se sentindo injustiçada ou ameaçada. É muito importante porque é nossa responsabilidade a felicidade, né? A proteção do nosso espaço, não deixar que o outro nos invada. Também é nossa responsabilidade não invadir o espaço do outro, mas é responsabilidade do outro dizer que você está invadindo o espaço. Assim como é sua responsabilidade preservar o seu espaço, né? Falar com a pessoa até aqui ok, daqui para cá não. Então tem horas que a raiva vem como um instinto de proteção mesmo, como ela tem muita força, você às vezes não, quando você tá numa situação difícil, ela vem para te ajudar a colocar limite. Ela vem para impedir que você se machuque. Ela vem para proteger você de uma ameaça verdadeira, né? Então, ela é um sentimento protetivo. Se você tá anestesiada da sua raiva, você perde uma importante ferramenta de proteção. Então, é muito importante você sentir raiva e saber lidar com ela, usando essa raiva a seu favor, ok? E aí eu vou contar aqui um caso, né, para vocês, uma analogia que eu gosto sempre de contar, pra gente entender como às vezes a gente cria, através dos nossos pensamentos, suposições que geram um mecanismo de defesa, suposições onde você pode se sentir de uma maneira que não é real, tá? Porque tem aqui o real e o imaginário. Então, às vezes acontece algo real e aí vem a raiva porque alguém fez algo com você e você se sentiu invadido, ameaçado, injustiçado, vem a raiva. Outro momento é quando vem a raiva de uma maneira, através dos pensamentos, de você supor que, eu suponho que o meu chefe tá me sacaneando e aí eu tenho raiva dele, mas eu suponho, eu não tenho certeza, eu não posso afirmar. Eu suponho que o meu marido tá me traindo, o meu namorado tá me traindo, ou, sei lá, minha amiga tá me passando a perna. E aí eu suponho, porque eu deduzi através de algo que eu vi ou de algo que eu ouvi, e aí eu não sei se aquilo é real, mas eu já começo a criar uma história, eu começo a linkar uma coisa com a outra, e eu já tenho raiva daquela pessoa, sem ter certeza que aquilo é uma verdade. É por uma suposição, uma imaginação que aquilo que você pensa seja verdade. Então, eu vou trazer um exemplo aqui de uma história que eu gosto sempre de contar para as minhas alunas dentro do curso Sementes do Florescer e também para as minhas mentoradas. Se você procurar na internet, você vai ver essa história, que, se eu não me engano, ela chama... Agora, eu não vou lembrar o título dela, mas eu vou contar a história aqui. Se você jogar daqui a pouco no Google aí, você vai ler essa história que eu tô te contando. Em uma noite deserta, em uma noite escura, na verdade, numa estrada deserta, um homem viajava e de repente ele caiu num buraco e o pneu do carro furou. Nisso que ele desceu, viu que estava algo estranho no volante, o volante trepidando, puxando para um lado só, o carro perdeu um pouco de velocidade, ele viu que o pneu estava furado. E aí ele, beleza, vou trocar o pneu e tal, desceu para trocar o pneu e viu que ele não tinha macaco. Tava sem macaco. Então tinha o step, mas não tinha macaco. Uma estrada deserta, à noite. E ele pensou, sinal de celular muito ruim, não dava para chamar o seguro. E ele pensou, como é que eu vou fazer para tirar esse carro daqui? E ele demorou alguns instantes para perceber que mais adiante tinha uma casa. Tinha uma luz acesa em uma casa. Então ele pensou, vou lá naquela casa, vou pedir o dono da casa o macaco emprestado, volto aqui, troco o pneu, pego o carro, vou lá na casa devolver o macaco. E assim ele se colocou em caminhada em direção à casa. Só que enquanto ele caminhava, com esse objetivo, ele começou a pensar assim, mas e se o homem não abrir a porta? E se ele achar que eu sou um ladrão? Mas logo eu, um homem tão honesto? Não, mas é claro que ele vai abrir a porta. Eu vou explicar quem que eu sou, eu vou falar com ele.
eu vou dar meu nome, eu vou contar minha história se ele não abrir a porta. E aí ele continuou caminhando. Aí ele pensava, não, vai dar certo. Passava um pouquinho e ele falava assim, mas e se ele não quiser me emprestar o macaco porque eu sou uma pessoa desconhecida? Ele não vai ter certeza que eu vou devolver o macaco. E se ele pensar que eu vou ficar com o macaco pra mim? Aí ele já pensava, mas logo eu, um homem tão honesto, quem esse homem pensa que ele é pra duvidar de mim, pra não querer emprestar o meu macaco? Pra não querer emprestar o macaco pra mim? E foi caminhando, e ele foi ficando com raiva. E cada coisa que ele pensava, ele ia ficando com raiva, com muita raiva. Até que ele bateu na porta da casa, o homem atendeu, e ele virou e falou assim, quer saber de uma coisa? Enfia esse macaco naquele lugar. Virou as costas e desceu muito bravo em direção ao carro. O que está acontecendo aqui nessa história? Por que eu estou contando essa história para você? Porque às vezes a gente tem raiva de algo real, que a gente viu ou que aconteceu com a gente e que dá raiva. Outras vezes a raiva é criada pela nossa imaginação. Nessa história que eu acabei de contar, o cara estava lá na casa dele, assistindo a televisão dele lá, ou sei lá, fazendo o jantar dele, que o cara estava fazendo. E esse outro, né, esse homem que estava na estrada, chega na casa dele, xinga ele. Imagina você abrir a porta da sua casa, alguém toca a campainha, você abre a porta da sua casa, aparece uma louca ou um homem louco e fala pra você, quer saber de uma coisa? Enfia esse macaco. Que macaco? O cara nem sabe que macaco. Mas que macaco, gente? Que esse homem tá falando? Esse homem é maluco. E muitas vezes a raiva que a gente sente vem de uma dedução, de uma imaginação e não de uma realidade. Mas outras vezes vem da realidade. Então, o primeiro ponto para você aprender a usar a raiva a seu favor é você saber identificar se aquela raiva que você está sentindo tem uma razão real, você foi realmente injustiçada, você foi realmente ameaçada, você precisa realmente se defender, porque algo real está acontecendo no aqui e no agora. Então, você precisa tomar uma providência, ou se é algo que você está construindo através de uma ideia, de um pensamento que você tem. Porque quando você está com raiva por algo real, você está se relacionando. Mas quando você está com raiva porque você imaginou que você ligou para o seu marido não atendeu. Aí você ficou 10 minutos, ligou de novo, o marido não atendeu. Aí você vai ficando com raiva, onde está que esse homem está? Por que ele não chegou em casa? Ele está atrasado, o que será que aconteceu? Aí daqui a pouco você já está pensando, liga e ele não chega, meia hora, ele não aparece, não manda notícia. E aí você já começa a pensar, tá com uma mulher, deve estar no bar, deve estar não sei o quê. Aí de repente o seu marido entra em casa e você já tá brava com ele. Você já tá pé da vida com ele. Onde você tava? Né? Ou sei lá, ou tratando ele mal, ou não fala nada, mas já também não cumprimenta direito, já tá emburrada. Por quê? Porque você supôs, você imaginou e de repente seu marido chega e fala, nossa, você não sabe o que aconteceu. Bateram no meu carro. Ou sei lá, esqueci o telefone na empresa, tava no meio do caminho, tinha que voltar, achando que o guarda tava lá e o guarda não tava. Cheguei lá, fiquei esperando, então eu não achei o vigia, eu não tinha a chave. Então, às vezes aconteceu alguma coisa, mas você deduziu outra e você não está relacionando com o outro. Você está relacionando com a sua própria ideia, com a sua própria cabeça, você com você mesma. Isso é perigoso, as deduções são perigosas. Então, o primeiro ponto, saber se aquele motivo que você tem raiva é real ou é alguma ideia da sua cabeça. Porque pode ser, por exemplo, nesse caso que eu estou trazendo de exemplo, pode ser que você tenha vivido nas experiências passadas, relacionamentos passados, onde você foi traída. Então tem uma marca, uma ferida dentro de você. Você já foi traída. Então sempre que acontece alguma coisa, eu falo que são os fantasmas que levantam assim, e surgem. Às vezes levanta um, às vezes levanta dois, às vezes levanta um monte de uma vez só. Mas é importante a gente saber, essa pessoa que eu tô com ela me dá motivo? Ou essa história é uma história minha do passado, é minha,
Quem tem que se haver com ela, né? Lidar com essa história, sou eu. Porque senão a gente vai complicando a nossa vida, complicando as nossas relações. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Conseguir separar o que é real daquilo que você imagina que está acontecendo, tá? Para você usá-la a seu favor. Segundo, se permitir sentir raiva. É muito importante você não brigar com seus sentimentos. Quando a gente briga, recrimina, rejeita, né? Diz pra gente mesmo, eu não tenho direito de sentir raiva, as pessoas não vão gostar de mim se eu ficar com raiva, se eu demonstrar raiva. Pior fica pra você. Então, se permita sentir raiva, ok? Se permita sentir raiva. Quando eu digo se permita sentir raiva, não é se permita explodir em cima do outro. São coisas diferentes. Eu já expliquei isso aqui na live no início, né? Você não tem direito de jogar sua raiva em cima do outro. Você precisa aprender a sustentar a emoção. Eu chamo isso de sustentar. Sustentar a raiva é sentir a raiva, estar consciente da raiva e poder usar essa energia potente a seu favor. Que nós vamos aprofundar mais agora nesse instante, tá? Então, segundo ponto, se permitir sentir. Não finja que não tá com raiva. Tá com raiva? Tá com raiva. Tô com raiva. Então, como é que você pode falar pro outro? Né? Marido chegou e você tá lá com seus fantasmas. Todos os fantasmas levantados. Você não sabe se marido traiu, não traiu, são seus fantasmas, você tá confusa, você tá com... Marido chegou, você tá com raiva, você fala, olha, eu tô com muita raiva agora. Eu não quero nem conversar com você porque realmente eu tô com muita raiva agora. Admitir o sentimento, dar espaço pro sentimento. Tô te descrevendo, Tatiane? Pois é, às vezes acontece isso mesmo. Então, se permitir sentir e poder expressar para o outro, eu tô com muita raiva, eu vou me afastar. Porque a raiva, ela traz duas atitudes, de luta, confronto ou fuga. Fuga aqui a gente também pode entender como afastamento, tá? Então, se a gente vai pra luta, por exemplo, se os seus pensamentos aparecem e aí você entra naquele looping e daqui a pouco você já não sabe se aquilo é um loop, se é verdade, se é mentira, se tá criando, se tá pensando, se tá acontecendo, confunde, fica toda confusa, vale dar um distanciamento, vale observar, vale não tentar deduzir pela sua própria cabeça, mas observar os fatos, buscar informações e expressar. Tô com muita raiva. Muita raiva. Eu não consigo conversar agora, porque se eu conversar, a minha vontade é de te esganar, por exemplo. Né? Você nem precisa falar isso de te esganar, mas se a pessoa insiste, você pode até expressar, eu não dou conta, porque a minha vontade agora é te desganar. Então, eu preciso afastar, porque se você for conversar naquele momento de raiva, provavelmente você vai para conflito, para luta. E essa luta pode ser necessária? Pode. Imagina que você tá ali em uma festa, tá lá, sei lá, vamos colocar um exemplo aqui numa danceteria, numa boate, danceteria da minha época, né, gente? Olha, tô entregando a minha idade. Você tá numa boate, aí de repente um homem passa a mão em você, né? Dá uma raiva danada isso. Eu sabe que uma coisa que eu tinha ódio, gente, mas que eu tinha ódio quando eu era adolescente, que eu tava numa festa, alguns homens passavam, pegavam o cabelo e beijavam o cabelo. Meu Deus do céu. Aquilo, eu ficava enfurecida. E nesse momento, é seu direito colocar limite. É o seu direito botar a mão. Eu sempre botava a mão no ombro da pessoa, no peito da pessoa e falava, não. Coloca o limite. E falo, não te dei essa liberdade, não autorizo que você faça isso. Com firmeza. Então você usa a raiva a seu favor. Por quê? Porque você coloca um limite no outro. Você fala até aqui não, esse espaço é meu. Você não vem beijar meu cabelo. Você não vem pegar no meu cabelo que eu não te dei essa liberdade. Então aí você usa a raiva a seu favor, porque você coloca limite protetivo para você. Lembra que eu falei no início da live que a raiva tem uma função de proteção? Então ali, olha, você se protegeu. Se for necessário, empurra mesmo a pessoa, coloca o limite. Se é uma pessoa muito abusada, né? Então ali é uma coisa real. Agora, vamos imaginar que
Por exemplo, você tá ali e esse cara é um cara que é muito mais abusado do que aparenta. Não quer pegar seu cabelo, de repente ele passa a mão, te agarra. Você tem o seu direito de ir pra luta, vamos dizer assim. Defender o seu próprio corpo. De dar realmente um chega pra lá. E aí, como você tá com raiva, porque a pessoa te invadiu, te ameaçou o seu espaço, você não deu direito pra ela, nossa senhora, a raiva vem e a gente vira uma leoa. Já viu uma mãe defendendo um filho? Sabe? Uma mãe defendendo a própria cria, né? Seja um humano, ou um leão, ou um animal, um cachorro. Uma mãe defendendo a cria é de muita potência. Se alguém ameaça a cria, vem uma fúria, uma raiva, né? Uma raiva. E então esse é o outro ponto, né? Que eu tava trazendo aqui. Daqui a pouco eu leio os comentários, tá? Ah, pois é. Olha só que interessante a Marli tá falando. Vou até parar para ler essa pergunta aqui, porque eu acho ela bem pertinente. A Marli tá falando assim: o que fazer quando isso acontece e a gente trava, mesmo sentindo muita raiva? Então, Marli, olha, essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque algo impede você de entrar em contato e manifestar a sua raiva. Então, imagina que você tá falando essa coisa que eu dei um exemplo, né? Da pessoa invadir você, de te encostar, de te pegar, de beijar o cabelo, de beijar você, sem que você dê permissão, né? Daqui a pouco eu leio o restante dos comentários, senão eu vou me perder aqui, tá? O que acontece? Algo impede você de colocar esse limite, de usar a raiva a seu favor, no sentido de proteger uma ameaça que está chegando para você. Então, nesse sentido, tem que olhar lá para trás, para o passado, e aí eu conheço um pouco da sua história, né? Porque você já compartilhou comigo a sua história, onde você foi, como é que eu vou falar? Impedida de se proteger, né? No passado, então tem a ver com essa história. Então a gente sempre olha para o passado, sempre olha especialmente para nossa infância. Às vezes é uma família que é muito polida, vamos colocar aqui. Não pode sentir raiva, não pode manifestar sentimentos negativos, vamos colocar. E aí a pessoa faz o quê? Contém a raiva. É a implosão que eu falei aqui no início da live, sabe? E isso não é bom. Isso é prejudicial para você. Primeiro, porque você não coloca limite. Então, imagina esse exemplo que eu dei aqui, que o cara pega o cabelo e beija. Aí você fica lá, o cara fica beijando o cabelo. Você trava, você paralisa, e o cara fica beijando o cabelo. Né? E por dentro você tá... aquele sentimento de raiva que vai e volta, tá até vermelha de raiva, não consegue agir. Algo trava você. Então é muito importante olhar para a sua infância, ver o que aconteceu lá no seu passado, que impede você de usar a raiva para se proteger. Tá? Porque essa é a melhor função que a gente pode dar para a raiva, de proteção, autoproteção, de preservação. Mas aí a gente precisa também usar do bom senso, né? E aí precisa de trabalhar uma coisa que é a maturidade emocional, para poder saber separar aquilo que eu já trouxe aqui, para que você não jogue para cima do outro, para que você não seja injusta com o outro também. Porque vamos supor, na história do macaco que eu contei, o cara que tinha um pneu furado, ele foi super injusto. O homem tá lá na casa dele, tranquilão, felizão da vida lá, bate alguém na porta dele e fala, enfia esse macaco e sai. Oi? Que isso? Né? Então precisa, por isso eu falei no primeiro ponto, de saber a diferença entre o que é real e o que é criado na mente, tá? Então, olha para sua infância, olha para o seu passado. Crianças que são muito invadidas, que são, por exemplo, o pai e a mãe fazem o que bem entende com a criança tenta falar, não gosto disso e não é respeitada. Ela perde
ela perde um aprendizado muito importante, que é o de colocar limite. Ela perde a conexão com isso, com o seu próprio sentir. Já viu quando acontece muito, e aí às vezes é tão sutil. Eu falo que a nossa infância, gente, ela é um tesouro sagrado, é uma chave potente da resolução das nossas vidas, né? Da vida adulta. Então, vou dar um exemplo bem simples, que não é tão agressivo, que não é tão forte, mas que representa bem o que eu tô falando aqui. Então, a criança é muito autêntica. Já viu criança como é autêntica? Quando ela gosta, ela vai. Quando ela não gosta, não quer ir, pronto. Só que o que os pais fazem? Cumprimenta fulano. A criança, não. O pai fala, cumprimenta fulano, né? Porque para os pais, eles vão ser vistos, a imagem do pai, da mãe, fica manchada, vamos colocar assim, se o filho é mal educado. Nossa, aquela mulher não ensina bem o filho dela, aquele homem não dá educação para o filho. Então, a imagem dos pais fica comprometida e os pais corrigem muito a criança. E aí a criança, ela vai perdendo a espontaneidade de colocar limite, que quando ela fala não, ela tá por um limite. Cumprimenta fulano. Não. Não. E aí o pai às vezes briga, às vezes, né, belisca, às vezes põe de castigo e atropela a criança. Depois a criança, ela vai perdendo essa espontaneidade, essa capacidade de expressar aquilo que ela deseja ou aquilo que ela necessita. Ela vai aprendendo a ser invadida. E quando ela vai aprendendo a ser invadida, ela pode chegar na vida adulta com uma dificuldade de colocar limite. Isso acontece muito comum quando a família é muito polida, que a raiva não pode aparecer, que ninguém pode demonstrar a raiva, que não pode falar alto, porque o ser humano, gente, a nossa vida é assim, ó. Ela é cheia de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda de manhã super alegre, acontece uma coisa no meio do dia que deixa a energia baixa. Então, acorda meio triste. Isso aconteceu comigo, gente, que foi uma coisa assim. Eu falo que criança, eu sou apaixonada com criança e por isso eu estudo tanto criança interior, porque pra mim ela é o segredo, como eu falei aqui agora há pouco, da solução dos problemas da vida adulta. Teve um dia que eu levantei, eu tava meio triste mesmo. Tinha um tempo já que a minha cadela tinha morrido, mas eu sentia muita falta dela, muita. Então, eu sinto até hoje, pra falar a verdade. E eu saí pra fazer uma caminhada, sabe? Eu tava muito desenergizada, muito triste mesmo, muito contida, muito introspectiva. Eu falei, eu precisava ir pra fora, eu precisava trabalhar, eu precisava sair e encontrar pessoas durante o dia. Falei, nossa, eu vou dar uma caminhada, porque eu vou dar uma renovada na minha energia. Saí pra caminhar. Nisso que eu saí pra caminhar, aqui perto da minha casa mesmo, tava lá na pistinha de Cooper, aí veio uma vizinha minha com o filho dela. Tem 4 aninhos. E nisso que a gente passou, parei, obviamente, para conversar com eles. Ele veio e me deu um abraço, mas um abraço, gente. Que são coisas que são simples da vida, mas que marcam a gente de um tanto. Então ele me deu um abraço, mas tão gostoso, e ficou abraçando, porque eu falei, nossa senhora, esse abraço encheu a titia de alegria. A titia tava aqui meio tristonha, caminhando aqui, você veio e deu esse abraço, titia tá muito feliz. E quando eu falei isso, aí ele me abraçava, aí ele deitou a cabecinha no meu ombro assim, e ficou ali, olha, abraçado. Eu até falei com a mãe dele, falei, nossa senhora, eu vou ficar aqui ainda, ele tá repondo todas as minhas energias. E aí ele foi e me beijou e conversou e tudo. Então a criança é espontânea assim, quando ela gosta, quando ela tem empatia, ela vai. Mas quando ela não tem, ela não quer ir, precisa ser respeitada. Precisa desse respeito, para que a gente possa chegar na vida adulta aprendendo a colocar limite. Fica mais fácil na vida adulta você colocar limite quando você teve espaço para colocar limite quando você era criança, quando você teve espaço preservado. Então, quando você está passando por uma situação que eu contei aqui e não consegue, que você sente raiva e fica contida, implode, né? Vale voltar na sua infância. O que aconteceu no seu passado que gerou essa paralisia, essa contenção da raiva?
Quais frases você ouvia lá na sua casa quando criança? Vai pensando aí. Que você não pode demonstrar raiva, que é feio, o que é que acontecia, né? Então, vale muito a pena voltar para esse lugar da infância, ok, gente? Sempre a criança interior carrega as nossas memórias. Criança interior nada mais é do que as nossas, nada mais é um composto, né? É um arquétipo assim das nossas memórias, tanto de dor também quanto da nossa essência, da nossa espontaneidade, da nossa alegria quando criança. Dessa espontaneidade que eu falei do abraço aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, saber separar realidade, né, de imaginação, ok? Segundo ponto, se sentir, se permitir sentir. Terceiro ponto, e um ponto muito importante, é desenvolver a capacidade de sustentar as emoções através da maturidade emocional. Porque para você usar a raiva a seu favor, você precisa ter um nível de maturidade, de consciência. Porque senão acontece o que eu falei na live aqui. Você chega em casa estressado por outra coisa e despeja nas pessoas que você ama toda a raiva que você trouxe da rua, né? Então, é importante sentir, mas também é importante reconhecer que o outro não é para-raio da sua raiva. Você tem todo o direito de sentir a sua raiva. É seu direito, ninguém pode te tirar isso. Mas você não tem direito de jogar em cima do outro a sua raiva quando o outro não tem nada com isso, né? E nem quando o outro tem. Porque aqui você tem escolha. A consciência traz o poder, um poder imenso, que é o poder de fazer escolha. Se você tá com raiva de alguém, marido traiu, vamos supor que seja real, marido traiu, e você pegou o marido traindo, o que acontece muitas vezes, tá? Briga, parte para agressão física, morte, mesmo, né? Brigaiada, gritaria, perde a cabeça, perde a razão. Aí você tá usando a raiva contra você. Porque imagina que você pega seu marido traindo, de verdade, vem a fúria, porque, gente, vem uma fúria. Você se perde na emoção, você se perde na emocionalidade, né? Não perde o filtro e você vai lá e mata o seu marido. Imagina você matando o seu pai, o pai dos seus filhos. Eu conheço uma história real que é assim. Uma história real. E imagina a mãe dos filhos indo pra cadeia e o pai morto. Eu conheço uma história verídica. Ok? Uma história verídica. De uma pessoa muito querida pra mim. Mas muito querida mesmo. Que aconteceu exatamente isso. O casal, ele tinha... o marido tinha muito ciúme da mulher. Ele era muito machista, muito possessivo, muito mesmo, nível muito, muito forte. E a mulher foi se cansando daquilo, era uma mulher muito bonita. Ela acabou encontrando um amante. O marido começou a desconfiar, né? Desconfiar, e foi ficando agressivo com ela. E ela e o amante juntos encomendaram a morte do marido, tá? E ele foi assassinado. Em um dado momento, os filhos tiveram o pai assassinado, amando da mãe. Pensa bem o que é isso. E a mãe na cadeia por muitos e muitos e muitos anos. Então, a raiva, ela pode te levar para uma reação e para uma escolha tão equivocada que você pode comprometer toda uma história de vida. Então, como é usar a raiva a seu favor? Imagina nesse caso de traição, você descobriu, vem uma raiva absurda. Então, em vez de você ir lá e matar o seu marido, existe ferramenta que você pode usar naquele momento, por exemplo, chutar uma almofada, torcer um pano, sabe? Pegar, eu não tenho nada aqui na minha mão agora, mas aqui uma bolsinha, ó. Imagina que isso aqui é um pano, né? E você torce esse pano, e você morde esse pano, e você xinga, e você torce como se você estivesse torcendo
o pescoço do seu marido, por exemplo. Ou da amante, ou dos dois. Mas você vai fazer em algo que não machuca você, que deixa a sua raiva extravasar, porque a raiva, ela interrompe a razão. Quando a raiva vem num nível muito grande, a respiração fica curta, some, e o nível de consciência cai. Então, vale a pena você extravasar essa raiva, para que você volte até a raciocinar. Então, uma das coisas que eu gosto e que eu sempre faço é, às vezes se eu tô num lugar, eu vou pro banheiro, sabe? Se eu tô na minha casa, eu vou e pego um travesseiro e eu torço como se eu estivesse torcendo aquela situação, aquela pessoa, e torço, e mordo, e xingo, gravo um áudio, uma coisa que me ajuda muito, sabe? Eu penso naquela pessoa que eu tô com raiva, porque na hora eu também já nem sei se eu tô com raiva da coisa real, ou se eu tô imaginando, ou se são as duas coisas juntas. Às vezes acontece comigo também, só que eu tenho a consciência, então eu pego um áudio, gravo e falo tudo o que eu quiser, com todos os palavrões que eu souber naquele momento que eu quiser falar, se eu quiser falar, né? Às vezes não sai palavrão, mas sai outros xingamentos. Eu gravo e eu não envio. Então, usar a raiva a seu favor é deixar extravasar essa energia que é muito potente. Outra coisa que eu gosto muito de fazer: pegar um tênis, sair pra correr. Botar uma roupa de ginástica, sair pra correr ou caminhar. Tanto faz. Se eu tô com muita raiva, é correr. Eu pego a potência da raiva e corro. E corro. Suo camisa, suo pingo de suar. Aí eu começo a respirar, porque a respiração é algo muito potente, um exercício muito potente, tá? De elevar o ar lá no abdômen. Inspira, deixa o abdômen crescer de ar, como de uma mulher grávida. Cresce a barriga, como uma mulher grávida. E solta o ar mais devagar que você puder. O mais lento. Isso vai oxigenar seu cérebro. Isso vai trabalhar a sua ansiedade. Vai te dar uma capacidade maior de raciocínio, de sustentação das suas emoções. Para usar a raiva a seu favor, você precisa aprender a sustentar a emoção. Sustentar esse sentimento. Ok? Para que você possa falar o que você precisa de maneira firme, mais educada. Então, você pode, se tá muito forte, corre, morde toalha, grava um áudio xingando, torce uma toalha lá no banheiro, qualquer lugar que você chegar lá, vai ter uma toalha, vai ter um papel toalha, pega um tanto de papel toalha, torce no banheiro público, por exemplo. Passou a raiva. Aí você começa a raciocinar e você começa a fazer escolhas conscientes. O que eu falo de não é reagir a uma coisa, né? É aquele toma lá da cá. Tô com raiva, pá, xinguei, pá, bati, pá, não sei o quê. Responder é diferente de reagir. Responder é, tô com raiva, tomo consciência da raiva, escolho como eu vou extravasar essa energia potente que tá dentro de mim e depois eu escolho qual é a ação que eu vou ter, né? Então, por exemplo, aconteceu com uma aluna minha, ela tava começando a se relacionar com um homem. E eles estavam lá conversando, troca mensagem, sai e tudo, não tinha um relacionamento estabelecido, mas tinha uma coisa acontecer. E aí eles se separaram porque teve um afastamento, não porque ele estava viajando. Então ele se afastou por uma viagem, ela ficou na cidade e tal. E quando ele chegou, eles foram se encontrar e tudo. E ele foi pedir ajuda para ela, porque ela trabalhava, entendia um pouco de marketing e tudo. E ele foi pedir uma ajuda para ela por alguma coisa. Então ele abriu o celular. Quando ele abriu o celular, ele provavelmente não recordava, tinha uma foto de uma mulher quase nua. E a foto de uma mulher quase nua, né? Ele printou a tela. Então tinha ele, um quadradinho e uma mulher quase nua. Na hora, o que aconteceu? Ela explodiu de raiva, obviamente. Né? Ela não explodiu com ele, mas a raiva veio e ela me contava e ela falou, a raiva, eu era pura raiva. Ele viu o que ela viu, ficou todo desconcertado, não sabia o que falar e ela falou, vou ao banheiro. Ele estava sentado na mesa e ela foi ao banheiro. E ela falou que colocou em prática esse ensinamento.
Ela foi lá pro banheiro, entrou na cabine, no banheiro público, eles estavam no restaurante, entrou. Ela falou que ela pegou um bolo de papel toalha, entrou na cabine e ela torcia, e ela torcia, e ela torcia, e ela pegava a blusa, e ela amassava a blusa dela, e ela foi colocando, extravasando a raiva. E aí ela ficou lá e gravou um áudio de tudo que ela queria falar pra ele naquele momento. Ela gravou um áudio no banheiro. E blá, 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 falou, extravasou. Aí ela falou, agora eu tô raciocinando. Permaneceu no banheiro, ela falou, Dani, eu não sei quanto tempo eu permaneci, mas eu devo ter permanecido no banheiro pelo menos uns 20 minutos. E você imagina a tensão dele lá fora, porque ela desapareceu. Imagina, ele viu, ela saiu. E ela falou que ficou lá até ela ter condição de voltar. E por último, né, depois de ter torcido toalha, gravado o áudio, ela respirou. Ela ficou lá no banheiro, sentou numa poltrona que tinha lá no banheiro e fez o exercício respiratório até ela se sentir suficientemente capaz de raciocinar. Voltou, chegou pra ele e falou, eu vou embora. E ele falou, eu te levo. Ela falou, não precisa, eu prefiro sozinha. Em outro momento a gente conversa. E foi embora. Não falou, não brigou, não queixou, foi embora pra casa. Ele mandou mensagem pra ela, ela não respondeu. 3 dias depois, ela mandou mensagem pra ele. Foi o tempo que ela demorou para se sentir capaz de conversar com ele. Porque nesses 3 dias, ela foi recapitulando tudo o que tinha acontecido nessa história com eles. E ela foi avaliando se esse era o tipo de homem que ela queria ter perto dela e descobriu que não era. Tinha muito claro que não era. Então, o que ela fez? Mandou uma mensagem pra ele, falou, agora eu me sinto pronta pra conversar com você. E encontraram numa praça, eu acho que ele já imaginava, ela fala que sente que ele já imaginava que não ia ter mais nada, e sentou e falou pra ele que o tipo de relação que eles tinham não era o tipo de relação que ela queria pra vida dela. Que ela merecia um homem que tivesse pra ela por inteiro, e era isso que ela queria, e ela não queria mais estar com ele. E foi embora. E ela sentiu, e ela me contando a alegria no rosto dela. Ela falou, olha, Dani, eu tô triste e eu tô alegre. Eu tô triste pelo que aconteceu. Quando eu conto essa história, me dá um pesar, mas eu tô tão alegre por eu ter conseguido me defender, por eu ter conseguido enxergar as coisas com clareza, por eu ter conseguido colocar um limite, não ter passado por cima dos meus valores e não ter passado por cima de mim para não estar sozinha. Eu simplesmente falei, esse não é o tipo de homem que eu quero do meu lado e não quero mesmo. E acabou. Então, isso é usar a raiva a seu favor. Sabe? Isso é usar a raiva a seu favor. E agora eu vou contar uma história pessoal, que eu falei pra vocês que eu ia contar uma história pessoal, né? De algo que aconteceu, que eu usei. Eu vou contar aqui uma outra maneira de usar a potência da raiva a seu favor, tá? Essas que eu acabei de contar foram algumas. Mas lá atrás, em 2007, eu tinha acabado de me separar. E antes de eu me separar, eu tinha me comprometido. Eu sou fisioterapeuta também, né? Na época eu atendia com a fisioterapia. Eu ainda atendo um pouquinho, tá, gente? Mas eu atendia, era exclusivamente com fisioterapia. E eu tinha me comprometido, trabalhava numa clínica, vinculada, de uma certa forma, ao Hospital Felício Roxo, que é um hospital de Belo Horizonte, que a gente tinha as reuniões com os médicos e tudo, e eu tinha me comprometido, a gente fazia um rodízio entre os fisioterapeutas e os médicos, de toda semana alguém dar uma aula. E eu tinha me comprometido a dar uma aula sobre drenagem linfática. E eu não tinha preparado essa aula com tanta antecedência, mais ou menos uns 15 dias antes dessa aula acontecer, uma aula que já estava marcada há algum tempo, nós entramos em uma crise no casamento e uma semana antes dessa aula acontecer a gente se separou. E eu geralmente preparava as minhas aulas com 15 dias de antecedência, exatamente no momento que meu casamento entrou em crise. Então, quando o casamento entrou em crise, eu não estava com energia, eu não conseguia sentar para estudar. Eu estava muito triste, eu estava muito
tumultuada com as questões, né? A gente não tava bem. Meu ex-marido também tava muito triste. A gente se amava pra caramba, mas a gente não tava conseguindo lidar com a nossa imaturidade. Então, eu não consegui preparar a aula com os 15 dias que era meu hábito preparar. E chegou uma semana antes, a gente rompeu definitiva. A gente resolveu se separar. E aí eu não tinha cabeça para preparar a aula. Eu realmente não tinha cabeça. E era uma aula num nível de complexidade muito maior, porque eu ia apresentar só para médicos, então não dava para ser uma coisa superficial, né? Tinha que ser uma coisa muito profunda. Com a apresentação da anatomia, com o direcionamento da linfa, com tudo que eu tinha que trazer para que eles pudessem compreender a diferença de uma drenagem linfática pós-operatória para uma convencional. Então, eu teria que ter um conteúdo rico para apresentar e eu não conseguia estudar. E eu não conseguia montar os slides, não conseguia fazer o PowerPoint, não conseguia. E eu cheguei, então, para a dona da clínica que eu trabalhava e conversei com ela. E falei, fulana, eles sabiam, porque no dia que eu me separei mesmo, eu não tinha ido trabalhar, e eu liguei pra clínica, falei com a secretária, olha, eu não vou, desmarque os meus pacientes, se alguém já estiver aí, pede alguma das meninas pra atender pra mim, porque aconteceu isso e isso, eu não tenho condição de ir hoje. Então, todo mundo já sabia na clínica, e eu cheguei pra dona e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Eu acabei de me separar, eu não tô conseguindo estudar. Essa aula não pode ser uma aula qualquer, não pode ser uma aula superficial. E ela me ouviu, olhou pra mim e falou assim, eu nunca mais esqueci disso, gente, de verdade, isso fez muita diferença na minha vida. E falou assim, Dani, eu sinto muito que você tenha se separado, sinto muito que vocês tenham chegado a essa conclusão, mas compromisso de trabalho é compromisso de trabalho, você não pode misturar o seu lado pessoal com a sua vida profissional, você vai dar essa aula. Gente, na hora, eu senti uma raiva dela, mas uma raiva, eu acho ela tão insensível. Eu falei, gente, como é que ela faz isso? Eu sou uma pessoa comprometida, eu nunca pedi, eu nunca neguei dar uma aula, 1000 coisas passavam na minha cabeça. E eu falava, que idiota, sabe? Eu falava mesmo. Se um dia ela vai ouvir essa live que eu tô falando agora, ela vai ver os pensamentos que eu tive, que eu não contei, obviamente, pra ela. Eu não falei isso, só pensei. Então eu falei, que insensível, que idiota, que falta de consideração, que não sei o quê. E xinguei na cabeça. E eu tava possessa de raiva. Eu tava travada, o corpo travado, as mãos travadas, minha boca travada. Eu tava assim, virada no giraia. E eu peguei e falei pra ela, tô te pedindo por favor, eu não tenho condição de dar essa aula. E ela falou assim, você vai precisar dar, você vai ter que ter condição. Você tem uma semana pela frente, a gente pode te ajudar, mas você vai ter que dar essa aula. E saiu. Eu queria matar na minha cabeça, eu só queria enforcar ela. Confesso pra vocês que naquele momento era isso que eu queria, enforcar ela. E o que eu fiz? A raiva tava explodindo, de ódio mesmo. Eu falei, mas agora eu vou sentar a bunda nessa cadeira, mas eu vou estudar, mas eu vou fazer a aula, E eu peguei toda aquela raiva, toda a energia, sentei na cadeira, abri um quadrado assim no meu momento de vida, estudei, corri atrás, fiz um filme e tal. No dia da aula, o que aconteceu? Não funcionou o meu PowerPoint, não funcionou o meu vídeo. Eu fiquei super nervosa, na frente de todos aqueles médicos me olhando. Improvisei uma demonstração prática, dei a melhor aula que eu pude dar naquele momento. Com certeza deve ter sido a pior aula que eu já dei na minha vida, tá? Com certeza deve ter sido. Porém, foi a melhor aula que eu pude dar naquele momento. E eu peguei a força da raiva, a força do ódio, como diz o outro, para focar naquilo que eu precisava fazer. E assim eu fiz. E hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço. Eu agradeço muito. Sabe por quê? Porque eu estava sendo imatura naquela hora. Eu estava confundindo mesmo a minha vida pessoal com a minha vida profissional. A minha vida pessoal, eu tava muito triste.
Mas se a gente for, com cada coisa na vida que acontecer, a gente parar, a gente não amadurece. Então hoje eu olho para ela e penso que deve ter sido muito duro ela falar aquilo comigo. Porque não deve ter sido fácil o que ela falou. E eu olho para trás e agradeço. E quando a gente começa a olhar para trás, para os nossos perrengues, para as dificuldades que a gente passou e começa a agradecer, isso é sinal de maturidade. Quando as minhas alunas chegam trazendo isso, eu fico numa alegria, mas numa alegria eu vibro, o meu coração ele pulsa de energia e gratidão por eu acompanhar o crescimento dessas mulheres, sabe? Porque é sobre isso, gente. É sobre a gente olhar para trás e ver que todos os nossos desafios não vêm porque Deus quer nos castigar, a vida é ruim, a outra pessoa é injusta. Não. Vem porque de alguma maneira a gente tem capacidade de lidar com aquilo e isso vai trazer crescimento. Muito crescimento. Então, a gente poder olhar para trás e falar: o perrengue que eu passei me trouxe até aqui. O perrengue que eu passei me fez amadurecer. Então, tem muitas formas de lidar com a raiva de uma maneira benéfica. Muitas. E pegar a energia dela e transformar e ressignificar em foco. Gente, quando a gente pega a raiva e transforma em foco, é literalmente acertar o miolo do alvo, daquele jogo de tirar o alvo, vamos colocar aqui. É acertar o miolo, o miolinho, porque a raiva tem uma energia extremamente potente. Então, quando eu vejo uma aluna chegando para mim e contando que ela conseguiu ressignificar a raiva, ou os sentimentos, outros também, com o que aprenderam no curso, eu fico... Gente, pra mim, isso é assim, sem brincadeira. É pra mim um presente. Poder ajudar essas mulheres e poder ver essas mulheres se transformando, amadurecendo, desenvolvendo maturidade, né? Eu falo que é uma musculação emocional. Então, gente, tem muitas formas de usar a raiva a seu favor. Essas que eu trouxe hoje são exemplos práticos da gente usar a favor e também de usar contra. E é uma escolha. É uma escolha. Porque às vezes, quando a gente tá na imaturidade emocional, a gente fala assim: fulano fez isso comigo e me obrigou a fazer assim, assim, assado. Não, ninguém te obrigou. Eu, por exemplo, nessa história lá atrás, poderia ter falado: eu não vou. E foda-se, né? Saiu um palavrão aqui, gente, me perdoa, mas saiu. Eu não vou dar aula, não vou aparecer. Isso seria ainda mais infantil da minha parte, mas eu poderia ter feito essa escolha. E graças a Deus eu fiz uma escolha que eu optei pelo crescimento. Então, a gente poder optar pelo crescimento, por enfrentar os nossos desafios, é crescimento puro. E usar a potência da raiva com um objetivo, pode ter certeza que vai chegar lá. Vou contar uma outra história rapidinho pra vocês, que é uma outra maneira também de usar raiva a favor, que eu tinha um personal, eu já não tô fazendo mais personal, mas eu tinha um personal que eu amava. O nome dele é Kaká. Mas eu posso contar o nome dele porque é uma pessoa muito querida e muito competente, que eu adoro até hoje. E o Kaká, ele sacou que eu gostava de desafio. Então ele começou a me treinar de uma forma que ele me levava no meu limite quase todas as nossos encontros, quase todas as nossas aulas. E ele sabia que ele me levava no limite porque eu ia pra raiva. Quando eu falava pra ele: eu não tô aguentando mais, ele falava pra mim assim: você que sabe, se você parar agora, você tem que começar tudo de novo. E eu sou muito Caxias, então se ele falasse que era pra começar tudo de novo, eu ia começar de novo também. Eu ia na raiva. Gente, eu tinha tanta raiva dele, porque tinha dia que eu realmente achava que eu não dava conta. Só que ele nunca me machucou, ele sempre me levava no meu limite. Sabe o que é o limite do limite? Meu corpo se transformou muito rápido e cada vez eu gostava mais da aula dele.
E ele sabia que ele tinha chegado, me feito chegar no meu limite, porque eu saía da aula sem despedir dele. A minha raiva dele chegava num ponto tão absurdo que eu chegava a ficar sem educação. Aí acabava a aula, eu falava, acabou? Ele acabou, pum. Eu não falava tchau, eu não falava obrigada, eu não falava beijo, eu não abraçava ele, nada. Eu pagava as minhas coisas com ódio, saía pisando duro e ia embora. Passava uns 10, 15 minutos que eu tava em casa, né, tomava meu banho lá, e na hora que eu saía do banho tinha geralmente um áudio dele pra mim. KKKKK, hoje eu tô no céu. E ele ainda fazia uma sátira na minha cara. E eu falava, que desgraçado! E eu ria. E aí eu ia dar raiva pra alegria, porque ele sabia me levar no meu limite. Então, assim, e quando ele falava comigo, eu falava pra ele, eu não tô aguentando. Ele sabia que eu tava. Que eu tava, não era preguiça não, eu tava no meu limite, né? Mas ele sabia que limite que eu podia sustentar. Então eu falava, não tô aguentando. E ele falava comigo assim, você que sabe, vai ter que começar tudo de novo. E eu ia na força do ódio acabar aquela aula dele. Eu ia na força do ódio. Eu não falava mais uma palavra com ele. Eu trincava os dentes, eu trincava a cara e pegava e fazia o que ele estava mandando eu fazer. E pum, ia embora. E depois, obviamente, a gente ria, né? No outro dia eu encontrava com ele falava, ontem foi bom, né? Eu falava, pior que foi. Você sabe que eu gosto disso, né? Porque você sabe. E aí ele falava, adoro. E a gente ria. Então, tem como usar raiva a seu favor. Mas o primeiro de tudo é você saber identificar, né? Vamos recapitular os pontos pra gente fechar? Saber identificar o que é real, o que é imaginário. Se permitir sentir, sem despejar em cima do outro. Desenvolver maturidade emocional, para você fazer escolha. Não é reagir à vida, mas é responder à vida. A reação é o automático. Toma lá, dá cá. A resposta é, acontece, eu tomo um tempo, eu respiro, eu tomo consciência, eu avalio as opções que eu tenho, depois eu escolho. Isso é responder à vida. E pegar a raiva e botá-la em um foco. Um foco. Vou nesse foco até conseguir. Né? Tem alguns filmes que falam e que mostram muito bem como usar a raiva para uma energia física. Por exemplo, aquele filme do Rocky Balboa é um, Daniel San é outro, né? Daniel San tem um mestre lá, né? Sr. Miyagi, que ele vai ensinando coisas pro Daniel San, polir carro, pegar um mosquitinho com palito, tira casaco, põe casaco, que ele vai ficando pé da vida com aquele cara. Ele fala, ele não tá me ensinando a lutar taekwondo, acho que é taekwondo mesmo, né, o filme. Não tá me ensinando o que esse cara, esse velho, ele vai na raiva, ele vai na força da raiva. E quando ele vê, ele ganha a luta. No final do filme, né, eu contei aqui, se alguém não assistiu, mas é um filme tão antigo. Então, isso também é usar a força da raiva a seu favor, direcionar para um foco. Pega uma flecha, mira o alvo e solta. Vai certeiro. Tá bom, gente? Então, como sempre, eu falei um monte. Deixa eu só ler os comentários aqui. Se vocês gostaram dessa live, tô vendo muitos coraçõezinhos subindo agora, encaminha essa live pra alguém, gente. É tão bom a gente poder usar a raiva a nosso favor. Isso faz tanta diferença na vida. Isso traz saúde física e mental pra nós. Então, não deixe de encaminhar essa live e faça um comentário falando com aquela pessoa. Assiste essa live. Conta para essa pessoa, não só encaminha não, conta para essa pessoa e também conta aqui para mim nos comentários. Qual foi a diferença que fez na sua vida você assistir essa live hoje aqui comigo? O que mudou? O que você conseguiu pegar, que você vai poder usar hoje? O que fez a sua cabeça explodir? Coisa que você não tinha pensado, que hoje você está pensando, que depois disso que eu falei, você vai usar, vai começar a colocar a usar a raiva a seu favor. Me conta aqui o que tá fazendo diferença pra você nas minhas lives. Tassiane, desejo melhoras pra você. Vamos ver aqui os outros comentários. Ultimamente tenho muito mais implodido do que explodido. Explodir é coisa raríssima, mas nenhum dos dois é bom, tá, gente? O caminho do meio é o melhor de todos, tá? O caminho do meio é um exercício contínuo de consciência, porque é o caminho mais difícil de andar. O ser humano funciona como um pêndulo daquele relógio antigo. Uma hora tá explodindo, uma hora tá implodindo, uma hora tá explodindo, uma hora tá explodindo. Então, como é que é diminuir o pêndulo desse relógio?
até encontrar um caminho do meio, que o caminho do meio é aquele caminho que é saudável para você, que permite que você sinta a sua raiva, que você possa expressar a sua raiva no sentido de falar, hoje eu não tô boa, hoje eu vou ficar no quarto sozinha, não tô boa para conversar, meu dia foi ruim, tô com muita raiva, e depois a gente conversa. Esse é o caminho do meio, porque aí você respeita você e respeita o outro, sem despejar no outro a sua raiva, que o outro não tem nada com isso, né? A Mari Márcia tá falando que faz ou guardo ou explodo. Pois é. É isso, vamos aprender a entrar no caminho do meio. Nossa, eu fiz uma sessão terapêutica, isso para aprender a me permitir sentir. Isso é super importante. Gente, sabe o que acontece muito? Vou fazer uma pausa com esse comentário. A maioria das minhas alunas chega, das minhas mentorandas, quando eu faço os atendimentos individuais, não sabendo sentir. Quando eu falo para as pessoas assim, quando eu falo isso, por exemplo, que eu falei na live, eu pergunto para a pessoa, o que você está sentindo? Eu pergunto para vocês, o que vocês estão sentindo agora? Daqui a pouco eu complemento. O que vocês estão sentindo agora, depois que vocês ouviram essa live? Comigo na hora, falou Aparecido. Pois é, o na hora tem seu preço, tudo tem seu preço. Não falar tem seu preço, implodir tem seu preço, explodir tem seu preço, e responder é um preço melhor, né? Porque tem escolha. Tá se sentindo descrita, preciso me permitir sentir. Também, vontade de esfregar a cara no chapisco. Aprendeu, né, Marli? Gente, essa é a minha loucura máxima. Quando eu tô na ira, eu imagino que eu tô pegando a cara da pessoa e ralando no muro de chapisco, como rala uma cenoura no ralador. Eu confesso pra vocês. Eu me deleito de pensar que eu tô fazendo isso. Olha só que loucura da mente, né? Claro, obviamente eu não faço, e tô contando aqui pra vocês, né? Tô fazendo uma confissão que eu já fiz outros dias. A Marli tava lá, ó, e ela fez até um sinalzinho aqui, ó, mandou um emoji, escreveu a frase, vontade de esfregar a cara no muro de chapisco, e botou um emoji aqui de silêncio. Isso aí, Marli. É isso, mas eu não faço não, eu só tenho vontade. Tá rindo, né? Vocês estão rindo aí. Esse aqui é meu medo. Isso eu já respondi a Marli. Tenho medo até de abrir a boca quando tô com raiva. E se você sente que você vai machucar os outros, ou que você vai perder a sua razão, ou vai se prejudicar, tá? Porque a gente não machuca só o outro quando a gente perde a razão, não. A gente machuca a gente também, porque a gente sabe que a gente foi injusta, né? Dói na gente ser injusta com o outro. Então, se você acha que você não tá em condições de falar, se permita o tempo de... Eu chamo isso de dar um passo para trás. Dá um passo para trás, olha a situação de longe, fala que tá com raiva, afasta. Como eu falei, tem duas atitudes, a fuga, né, que é o afastamento também, ou o conflito, né, a briga. Então, afasta, avalia, mais pra frente você pode dizer pro outro, você pode falar daquele sentimento que você teve em relação à atitude da pessoa, né? Por isso uso disfarça. Não entendi o disfarça. Tem muita gente brava aqui. Eu sou brava, gente. Sou brava. Mas eu sei lidar com a minha braveza, mas eu sou brava. Que maravilha essa live de raiva. Que bom. Eu sinto medo quando estou com raiva. Dependendo da força da raiva, a gente tem medo mesmo. Mas aprendendo a desenvolver a musculatura emocional aí, dá a capacidade de aprender de lidar com isso, tá? Que é o sustentar a emoção, sustentar o sentimento de raiva. Aí a Mari Márcia falando que a raiva traz para comportamento explosivo. Então avalia, porque o explosivo explode. Imagina a bomba que explode, né? Pensa numa bomba. Quando ela explode, ela machuca todo mundo, né? Machuca, mata quem tá com a bomba no corpo. Sabe aquele povo do... tô falando isso, tá parecendo que eu tô desmerecendo, mas não é isso não. Dessas religiões muçulmanas, né? Que o povo coloca as bombas no corpo em nome de Deus. Então a pessoa, ela morre, né? Então explodir é complicado porque machuca você também. Eu fui assim, tinha raiva disso. Eu nunca tive raiva, tem que ser de boa. Não, a raiva é importante. Nunca ter raiva também é um problema, tá? Porque a raiva é importante. A raiva é um sentimento protetivo. Ela é muito importante para se proteger, para colocar limite. E quando a raiva traz o sentimento de abandono, ou seja, sinto raiva,
que me traz esse desequilíbrio emocional. Então, eu vou responder a mesma coisa que eu respondi para Marli. Olha para sua infância. Faça uma terapia. Venha fazer o curso Sementes do Florescer. Porque é muito importante você olhar para a infância, porque o abandono também traz raiva, né? Você se sentir abandonada, a raiva vem para encobrir a tristeza. O abandono traz um sentimento de tristeza, mas é mais fácil sentir raiva do que sentir tristeza. Então, é como se a raiva... Tem um poema tão bonito, gente, que fala da mentira e da verdade, que pode encobrir também essa coisa dos sentimentos. Um sentimento se mistura com o outro como uma atitude defensiva. Então, a tristeza vem, a raiva veste a roupa da tristeza numa tentativa de proteção. Então, tem que olhar para a sua infância, ver o que aconteceu lá na sua infância que fez você entrar em contato com esse sentimento de abandono. E agora, enquanto adulta, não é mais sua mãe, seu pai ou quem quer que seja que tenha causado a dor, né, na sua infância que vai resolver essa questão, mas é você mesma não se abandonando também, tá? Porque muitas vezes, enquanto adulto, né, enquanto adulta, você se abandona. Você se abandona quando você não coloca limite para o outro. Você se abandona quando você não confia em você. Você se abandona quando você acha que você não é capaz. Então, agora é um lugar de trabalhar para que você supra a falta de amor que você sentiu lá atrás, não se abandonando aqui e agora. Então, isso é que faz você ressignificar a sua história. Mas isso tem que ser um trabalho terapêutico. Sozinha é muito difícil chegar nesse ponto. Porque na hora que toca a ferida, sabe? Eu sempre gosto de fazer essa analogia como um jogo de videogame, né? Que ele nunca sai de moda. Então, muda de nome, mas não sai de moda. Quando a gente vai passar de fase de um jogo, tem sempre um grande desafio. Nos jogos de videogame do Atari, tinha um dragão para vencer, um jacaré para atravessar, você corria risco de vida ali, se você perdesse, você morria, né? Acabava o jogo. Então, quando a gente chega no ponto da ferida, que é a dor de verdade, sempre tem um desafio. Então, por isso é muito difícil fazer sozinha um trabalho emocional nesse nível. Precisa de um acompanhamento, precisa de alguém que já tenha trilhado o caminho, que saiba conduzir você, porque a dor vai ser tocada, mas vai ser ressignificada. Então, você recupera aquela questão que você transforma, né? A sua história. E isso faz com que você desenvolva a confiança e o amor próprio. Mas precisa de um acompanhamento, tá? Deu tanto medo que caiu a minha net. Boa, boa. Que bom que vocês gostaram. Agora as coisas estão mais calmas. Isso aí. Marimar, se fosse você, Deus me livre. Não entendi, sou parecido. Preciso aprender essa técnica. Que sabedoria. Meu Deus, acho que eu não conseguiria. Conseguiria sim, viu, Tassiane? Na hora do pega pra capar, a gente dá um jeito, a gente consegue. Incrível a sua história, obrigada, gratidão eu que agradeço. Passei por uma situação parecida com a sua quando eu estava fazendo o meu curso técnico e uma professora me deixou falando sozinha. Na aula seguinte, não a deixei falar. Quem deu a aula foi eu. Vou praticar, amei, que bom. Uso muito a energia da raiva como foco no meu serviço. Isso me trouxe confiança. Bom, isso aí. Foi uma maravilha com muitas raivas, mas foi bom. Não entendi. Muitas raivas que apareceram aqui, tá bom. Identificação da raiva, imaginário real. Bom, esse aí é um ponto que foi importante, né? Eu, quando estou estressada, eu fico passando mal. Esses dias me estressei e eu tenho sentido mal-estar e agonia e não sei se tem relação. Então, Tassiane, é bom sempre olhar para essa relação, né? Sempre tem a emoção, a relação com alguma coisa da nossa infância, tá? O estresse está gerando você um mal-estar, porque pode ser que você tenha passado na sua infância algo muito difícil e não tenha conseguido lidar bem com aquela dificuldade pela imaturidade da infância mesmo. Criança é criança, né?
E aí olhar para trás ressignifica a história e faz com que você desenvolva mais maturidade emocional para poder sustentar seus sentimentos sem você passar mal. Tá bom? Dani, tem que dar um calmante para as meninas. Nada bom. É bom sentir essa potência, só tem que saber usar, mas sentir é potente, é bom. Todas as baixinhas são bravas, isso mesmo. Eu sou a baixinha e esquentadinha, mas hoje eu sei lidar com isso. Já não soube dar, lá atrás eu já meti muitos pés pelas mãos. Hoje é muito raro meter, mas hoje eu tenho mais consciência, né? Depois de tudo que falou, me fez pensar em quanto mal já me fiz em guardar tanta coisa pra mim. Então, faça um pacto agora de cuidar melhor de você mesma. Quando estou estressada, eu fico passando mal. Tenho sentido desconforto no abdômen. Acho que deve ser do estresse ou da ansiedade. Passei o dia todo mal com mal-estar. Se cuida, Tassiane, tá? Gratidão, Dani, eu que agradeço. Bom, gente, então agora só pra fechar, eu falei pra vocês que uma das coisas principais que a gente precisa aprender é nomear sentimento. As minhas alunas geralmente chegam no curso não sabendo identificar o que elas estão sentindo, tá? Quando eu trago alguma colocação e eu pergunto o que você sente quando eu digo isso, como eu perguntei pra vocês aqui na live agora, não teve nenhuma pessoa que me falou como é que estava se sentindo. A Tassiane falou, mas ela já tinha falado isso antes, então não valeu, tá, Tassiane? Você falou que estava passando mal aí, mas você já tinha trazido isso aí desde o início da live. Então, o que acontece? As pessoas respondem assim, eu sinto que você tem razão. Eu sinto que isso faz sentido. Isso não é sentir, isso é pensar. Eu penso que você tem razão. Eu penso que isso faz sentido. Eu penso que essa live foi útil pra mim. E o que você sente quando você pensa isso? Nós precisamos aprender a identificar sentimentos. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso dentro de casa. Então, a gente precisa aprender através do caminho do autoconhecimento. Sem identificar o sentimento, é muito difícil saber lidar com ele. O sentimento explode com muita força e você perde, às vezes, o controle sobre ele, tá? Quando eu falo controle, não quero falar controlar para não sentir, não. Quando eu falo controle, é de um outro lugar, eu quero corrigir essa palavra. Você se perde na emocionalidade. Você, sabe, fica dramático, ou com muita raiva, ou com muita tristeza, ou passando mal, ou isso, ou aquilo. Então, é dramático. E poder sustentar a emoção é um lugar mais amadurecido. Então, é preciso olhar para aquilo que você está sentindo, tanto fisicamente, se você está passando mal, quanto emocionalmente, quanto quais os pensamentos estão passando na sua cabeça. Identificar o sentimento, porque depois de identificar o sentimento, fica mais fácil agir, tá bom? A live foi muito boa, tem muito fundamento para mim, que bom, fico feliz. Obrigada por essa live tão especial, Dani. Eu que agradeço. Eu senti como a raiva anda entre as mulheres. Fiquei pensativa e um aperto no peito. Boa, Marli. Isso aí. Agora investiga que aperto no peito é esse, né? Esse tema trouxe um aperto no peito. O que tem a ver com a sua história? Isso é muito importante, tá bom? Meninas, semana que vem tem live de novo. Pra você também é parecido, que tá aqui Bendito é o Fruto, eu acho, né? Semana que vem tem live de novo, às 8h30 da manhã. Não teremos a live de quinta-feira na semana que vem, já vou avisar com antecedência, mas teremos a live de terça, então não perca a live de terça, porque será a única da semana, tá? Porque na semana que vem, lembra que eu falei do meu projeto, da apresentação do teatro, que eu não sou atriz, quase ninguém da turma é atriz, né? Ator, né? Atriz, né? Porque tem muita mulher. São só 3, dos 23 são atores, o restante dos 17, meu Deus, ninguém é ator. Mas nós estamos há 1 ano e 8 meses ensaiando essa peça, passando por questões emocionais, de autoconhecimento, de trabalho do ego. E a peça vai ser dia 30, no sábado. Então, quarta, a partir das 14 horas, nós estamos ensaiando como loucos para a gente entregar o melhor espetáculo que a gente tem capacidade de entregar dentro daquilo que a gente tem condição de fazer, né? Então, quarta a partir de 2 sem hora para acabar. Quinta, sexta, o dia inteiro, de 9 da manhã, não sei que horas. E sábado, uma parte do dia com apresentação à noite. Então, não teremos a live na quinta que vem, mas acompanhe os meus stories, porque eu vou compartilhar com vocês uma parte do crescimento. E quem tá em BH e quiser assistir a peça, me manda um direct
Porque a peça, gente, não é porque eu tô fazendo, ou porque o grupo tá fazendo, o grupo que é meu bando, vamos dizer assim, mas é porque é uma peça com os ensinamentos. Se vocês gostam da minha live, a peça é isso de uma maneira prática, tá? Então, quem tiver em BH e quiser assistir a live com potentes ensinamentos, me manda direct, que eu dou um jeito. Os ingressos já esgotaram, mas a gente ainda tem alguns ingressos que são os nossos próprios ingressos, né? Que eu ainda tenho um ou dois para disponibilizar, e eu não sei mais alguém do grupo que tem, mas a gente tá fazendo umas trocas. Então, para quem tiver interesse, pode me mandar, que eu explico direitinho como que funciona, tá bom? Não perca essa peça, gente. Não perca mesmo, porque ela é muito linda. Mas não perca mesmo, tá? Uma boa noite para todos nós. Vamos nos juntar para dar umas portadas. Não precisa dar portada. Cuida bem de você, sabe? Reconheça a sua raiva, dá espaço para ela, usa ela a seu favor, que não machuca nem você, nem o outro. Isso é um crescimento muito importante. Eu sei que você tá brincando, tá? Você é muito especial e importante pra mim. Obrigada, querida. Muito bom ter você aqui. Umas porradas, pior. Portada era melhor. Grava menos um pouco pra gente ver. Eu vou contar lá nos meus stories, pra vocês acompanharem um pouquinho, tá? Queria tanto aí. Pois é, vem passear. Tá bom, gente? Então foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Já falei um montão. E a gente se vê na terça-feira. Na terça é 8h30 da manhã, hein, gente? Eu espero vocês aqui. E o tema ainda nós vamos escolher juntos. Então, um beijo grande pra vocês. Um ótimo final de semana. E a gente se vê na semana que vem. E pra compensar, na outra semana, nós teremos live todo santo dia, 2 semanas inteirinhas de live, todos os dias. Vou botar algumas de manhã, algumas à noite, algumas na hora do almoço, que é para poder todo mundo assistir, tá bom? Então, bom fim de semana, gente. Um beijo grande e até terça.